Fala, galera, para você que está acompanhando aí mais um vídeo do canal Resenha Aberta Podcast, obrigado aí de você estar acompanhando. Se estiver gostando, depois você deixa seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, isso daí dá uma força legal para a gente. Te agradecer de verdade. Hoje nós vamos bater um papo com a Alessandra Prado. Ela já esteve conversando com a gente o ano passado, ela falou um pouco sobre ansiedade, ela é da área de estética, e estava desenvolvendo um projeto legal lá, voltado para o público feminino. E hoje ela vem contar para a gente aí como é que foi a finalização desse projeto e o que ela tem aí para trazer para nós de novidade, beleza? Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Pode se apresentar, porque eu fiz só o mínimo aqui. Boa noite, Paulo. Obrigada pela oportunidade de voltar ao seu canal e poder compartilhar com vocês, né, esse grande presente para nós que foi a finalização desse projeto. Né? Como você bem falou, eu sou uma esteticista, né, trabalho há 10 anos com a estética facial, com a estética corporal. E como eu gosto sempre de dizer, eu nunca olhei para as minhas clientes, que na 90% são um público feminino, né, mas atendo também o público masculino, mas foram 10 anos praticamente, já quase chegando aí aos 11 anos, né, de trabalho, do qual eu fui fazendo essa coletânea, né, de entender, de olhar para minha cliente com um olhar não somente voltado para a estética, mas olhar para ela como um todo, como aquela pessoa que vem ao meu espaço, que quer ser acolhida, que quer ser ouvida, né? Que traz situações que acabam também resultando no seu aspecto físico, né? Então, às vezes são situações que ela vivencia no dia a dia dela que ela não tem com quem compartilhar. Então, aquela uma hora que ela fica no meu espaço, ela tem com quem conversar e ser ouvida. E até mesmo a oportunidade que eu sempre falo para elas, do qual eu posso acabar conhecendo um pouco mais da história delas, né? Deixa De eu pegar um fazer gancho. parte da vivência delas. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando aí, porque é muito legal. Você falou aí de ouvir. Hoje a gente sabe que nós temos um grande problema de comunicação e quando a gente, dentro dessa nossa comunicação, acaba ultrapassando o espaço do outro, a gente acaba também comprometendo a escuta, né? E nessa correria do dia a dia aí, muitos dos problemas que existem hoje, né, com as pessoas está relacionado à escuta. Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida, né, que é a forma que ela encontra de desabafar para ela contar esse problema dela, e o simples fato de contar esse problema já implica numa quase solução para ela, né? Então é legal você estar Sim. comentando isso daí, porque a gente encontra muita dificuldade tanto na comunicação quanto nessa escuta ativa. Sim, e é uma experiência muito rica, eu digo assim, que enriquece muito a minha vida também, porque através da vivência delas eu também tiro experiências para a minha vida, né? Às vezes são pessoas mais novas ou pessoas é, com mais idade, mas que trazem situações na vida delas que, ao ouvir, é bem isso que você falou, Paulo. Quando termina a sessão delas, eu falo, normalmente elas dizem assim: nossa, parece que saiu 100 quilos de cima de mim, né? Fez Até uma algumas terapia, brincam né? assim, algumas brincam assim, acho que você está até na área errada, você tinha que ir para psicologia. Falei, não, eu estou na área certa, porque eu faço aquilo que eu realmente amo fazer, mas com um toque diferente, que é o acolher a pessoa dela, né? Ouvir aquilo que ela traz. E quando passa a sessão, é tão rapidinho o atendimento que ela fala, nossa, já acabou? Ah, não, eu quero ficar mais tempo aqui dentro, né? Não, e outra coisa legal é que assim, ela está indo ao seu espaço buscando sanar um problema ou fazer uma pequena correção no físico. Olha que interessante. Ela está procurando para fazer uma correção no físico. E esse bate-papo está fazendo a integração mente e corpo,
né? Porque ela está aliviando aquele estresse que ela está passando e, ao mesmo tempo, está sofrendo essa intervenção aí na parte física. Isso é um negócio legal. É legal para quem está ouvindo entender que, putz, muitas das vezes nosso problema não está no físico. O físico é um reflexo daquilo que a gente vem passando no nosso interior, né? E eu gosto de frisar muito uma frase que fala assim: cuidar do corpo, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, porque acaba, se não houver essa integração de mente e corpo, se não tem integração, está desintegrado. Automaticamente vai surgir, vai surtir algum efeito no nosso corpo, né? Então, acaba sendo um reflexo realmente para o corpo. E às vezes a pessoa vem com aquela mentalidade de só tratar um problema, que ela acha que aquilo é o maior problema para ela, e muitas vezes o problema maior não está ali, né? Mas quando é sanado também o físico, automaticamente também reflete isso na mente. É uma coisa muito interessante, porque quando ela vem com uma baixa autoestima por causa daquele problema que ela tem físico, né? Ou seja uma mancha, ou seja uma pele com acne, com espinhas, né? Aquilo para ela leva ela a ter uma baixa autoestima. E quando tratada e ela vê aquele efeito, automaticamente aquilo reflete também na mente, né? Então, por isso que é importante essa integração de mente e corpo. Então, com certeza. Isso aí altera. Tudo que altera a sua autoestima, te deixa mais para cima, faz com que você consiga enxergar a vida com outros olhos, né? Eu costumo dizer Sim. que alguém que está com a autoestima em baixa, ela perde a motivação. E quando a gente perde a motivação, assim, eu consigo te motivar, eu não consigo te motivar, eu consigo te dar fatores motivadores. A motivação tem que Uhum. vir de você. Mas se a minha Bem, autoestima está baixa, não tem como eu erguer esse fator de motivação, né? Então é um negócio complicado e precisa mesmo integrar corpo e mente. Não dá hoje para você cuidar de um só, né? Nós somos uhum. um todo, né? Nesse aspecto, não dá para você cuidar em partes. Nós não somos a soma de partes. Nós precisamos cuidar do todo, né? Com certeza. E aí esse projeto, Paulo, ele vem assim num momento em que é, a gente percebe essa grande necessidade que as pessoas têm de entender o quanto isso é importante, dessa integração. Porque muitas vezes as pessoas estão só preocupadas em, em saciar, não, em cuidar daquela necessidade que ela consegue perceber, né? E aí, com o decorrer desses 10 anos, eu fui percebendo assim, muitas traziam situações do qual elas não conseguiam lidar, e isso foi gerando aquela insatisfação pessoal, né? De situações que para mim não me prejudicavam, mas para ela era como se fosse de 0 a 100%, 70% e isso prejudicava na vida delas, né? E aí eu fui percebendo o que eu poderia e de que forma eu poderia ajudá-las no seu dia a dia, né? E isso, para mim, é algo que me impactava muito, sabe? De perceber e falar assim, puxa, como que eu posso fazer algo que possa acrescentar, né, na experiência delas, justamente pelo motivo delas me darem essa abertura de falar, de conversar e incentivar, né, a cada uma delas a buscar a se conhecer mais, porque até eu tenho clientes que são psicólogas, né? E às vezes eu falo assim, eu sempre falo para as minhas clientes, se você tem oportunidade, se você tem possibilidade, busque se conhecer mais, porque o autoconhecimento, ele é transformador, né? Não tem como eu me conhecer e conhecer as minhas forças, conhecer as minhas fraquezas e conseguir enxergar as minhas oportunidades, não tem como não haver mudança. E aí foi onde, pela
como eu atuo na área da estética e não atuo na área da psicologia, eu procurei trazer dentro daquilo que eu já praticava, né, que há mais de 15 anos eu pratico a meditação de alta performance. E aí eu falei assim, bom, se as pessoas começam a se deslumbrar diante de uma coisinha que você fale para elas, olha, faça isso dessa forma, veja se para você não vai dar um resultado positivo, do qual você vai conseguir enxergar essa situação de uma forma que, quando nós olhamos para um problema, nós parece que deixamos esse problema tão grande e, na verdade, muitas vezes ele é uma oportunidade para a gente de crescimento, mas a gente só consegue, muitas vezes, olhar aquilo de uma maneira negativa. Deixa Então, eu aproveitar que você está falando isso aí. Vou estar te cortando aí para eu não perder sim, não tem meu problema. raciocínio, porque eu que não sou da área. Mas eu imagino assim, uma das maiores dificuldades que existe é a pessoa reconhecer naquele instante que existe um problema. Eu falo isso, vou trazer isso para o lado de algum processo qualquer. Dentro da indústria, por exemplo, quando um determinado produto em produção tem uma deficiência ou ele não está saindo de acordo, ele está não conforme, para que a gente chegue nessa solução da correção do problema, a gente precisa usar algumas ferramentas para a gente fazer esse conserto enquanto aquilo está funcionando. Então, trazendo isso aí para o lado da vivência, né, do próprio humano, eu imagino que deva ser assim também, pelo que você está colocando aí. Então, se a pessoa conseguir admitir primeiro que ela tem uma dificuldade em determinada área, fica mais fácil iniciar um processo para corrigir aquilo. Essa auto-performance que você está falando aí, essa melhor versão que você comentou, vai estar relacionado com isso. Isso, porque, na verdade, as pessoas conseguem muitas vezes enxergar os sintomas, né? Elas vêm e apresentam um sintoma, olha, estou passando por isso, eu sinto isso acontecendo comigo, e, e aí ela consegue ter essa visão dos sintomas que ela está vivenciando. E quando eu fui preparando esse projeto e pensando nele dessa forma, foi realmente para que ela pudesse ter as condições dela perceber, no primeiro momento, qual é o estado atual dela hoje. Porque se ela não conhecer o estado atual, como ela está, né, seja mentalmente, seja fisicamente, profissionalmente, socialmente, dificilmente ela consegue, por exemplo, ela consegue até remediar esse problema, mas ela não consegue chegar na causa. Então, quando ela utiliza de uma ferramenta do autoconhecimento, através, por exemplo, principalmente dessa ferramenta que eu sou apaixonada por ela, que é a meditação, que nos possibilita a interiorização, a olhar para nós mesmos, se reconectar com aquilo que nós temos de mais genuíno, que é o nosso eu interior, ela tem condições de se perceber. E ao se perceber, ela vai perceber também a causa, ela vai conseguir chegar na origem do problema dela. E ela não vai ficar só remediando esse problema. Por isso Legal. que esse projeto, só concluindo meu pensamento, por isso que esse projeto ele se chama Seja a Sua Melhor Versão. Porque para cada pessoa, ela vai alcançar ser a sua melhor versão. O que para mim é uma coisa, ao me deparar com o meu eu interior, eu vou me perceber e saber qual é a causa daquele problema que eu vou detectar, né, do qual eu quero trabalhar para alcançar a minha melhor versão no primeiro momento, e aí para cada pessoa vai ser um problema que ela vai conseguir enxergar e detectar através daquilo que através da própria atividade das ferramentas que estão propostas dentro desse projeto, né, não tem como ela não conseguir enxergar a origem do seu problema, do qual ela ficou muitas vezes
30, 20, 50 anos remediando situações. E do qual a gente fala assim, que uma bola de neve, ela não começa grande, né? Ela começa pequenininha. E ela vem dia após dia, você vem só remediando, mas chega um momento em que você precisa olhar essa bola de neve de frente e buscar o que originou ela na nossa vida, para você poder resolvê-la. A nossa vida é feita de ciclos, né? Então, às vezes eu deparo com uma situação que não é muito boa agora, eu dou uma contornada e não resolvo, e lá na frente eu vou me deparar com ela de novo. Então, isso é bastante comum de acontecer, né? E às vezes por uma Sim. situação de conforto hoje, que eu não quero magoar alguém, eu não quero romper um ciclo de amizade, eu não quero trocar de emprego nesse momento, aí eu absorvo aquele negativo, contorno a situação e passo por ela. Lá na frente eu vou me reencontrar com isso, com toda essa carga. É mais ou menos isso que essa essa proposta que você está trazendo ajuda a resolver? Ajuda, porque quando você, que nem você falou, né? Começou lá atrás, você contornou a situação e você falou, não, peraí, que agora não dá para pensar sobre isso, né? Então, agora eu estou cuidando dessa situação que está à frente, mas chega um determinado momento da nossa vida em que nós nos deparamos com situações que você fala assim, poxa, tá, eu cheguei até aqui, mas e agora? O que que eu posso fazer? A situação, ela existe, eu preciso ver de onde está acionando aquele gatilho, porque ela acaba, querendo ou não, em qualquer momento da sua vida, acionando aquele gatilho e você volta lá atrás e você fala assim, puxa, eu estou vindo trazendo situações da qual não ficou resolvido. Né? E aí começam a surgir, por exemplo, a ansiedade. Quantas pessoas hoje, nós sabemos aí, o Brasil é considerado o país com a população de mais de 18 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade, em graus diferentes, mas sofrendo por quê? Porque não conseguem chegar na causa daquilo que originou no primeiro momento que deu aquele start e que começou a ansiedade na sua vida. E aí você, isso daí é coisa que não preciso pensar, não preciso refletir, não preciso digerir aquela situação que acabou ativando em mim esse sentimento, essa sensação de ansiedade. E às vezes as pessoas falam assim, essa semana eu deparei com uma cliente que ela falava assim, mas é uma dor no meu estômago que parece assim, eu falei, isso é só um sintomas, é só uns sintomas. Ah, mas antes eu ficava só na dorzinha de estômago, agora eu já estou vomitando. Olha como que aumenta o grau da ansiedade na vida da pessoa. Tudo porque ela não resolveu lá atrás uma situação, ela não fechou um ciclo que ela precisava ter fechado, né? Porque ela falou assim: isso depois lá na frente eu resolvo, eu vejo no que vai dar. E só que nós precisamos, a cada momento, ir fechando ciclos. Aconteceu isso? Tá, eu não posso resolver uma situação, por exemplo. Aconteceu uma situação, aquilo me feriu profundamente, e aí eu falo assim: bom, se eu falar, vai sair briga. Então eu não vou falar. E aí você guarda, você não faz a digestão daquela emoção, e automaticamente, uma hora, ela vai vir como uma cobrança. Ela vai ser acionada como um gatilho em qualquer outra situação lá na frente. Aí você vai falar assim, mas tá vendo? Naquele dia lá você falou isso, isso e isso. Por quê? Porque você não fez a digestão daquele sentimento e agora a bola de neve aumentou. E vai Ela chegou crescendo. lá na frente, ela chega lá na frente e ela vai ter um gatilho mental, do qual ela vai ser acionada e você
Aí você traz todo aquele sentimento lá daquele dia. E aí você não conseguiu resolver aquele problema, você aumentou aquele problema. E aí ele pode gerar não só uma ansiedade, mas ele pode gerar muitas outras coisas. E a gente sabe que em situações do qual você lida todos os dias, eu gosto muito de uma frase que ela diz assim: não deixe que o pôr do sol aconteça sem que você se perdoe, você perdoe as pessoas, para que a sua vida ela continue de maneira a crescer, a evoluir. Enquanto eu estou amarrada em sentimentos ruins, automaticamente eu estou prendendo o meu coração com sentimentos que não são bons e que vai despertar um gatilho na minha mente, e isso vai produzir enzimas para o meu corpo que vai me danificar também, fisicamente. O corpo é um E o reflexo, né? é um reflexo. E aí o que nós temos que fazer? Ter consciência do meu hoje, como que eu vivenciei hoje. Então, a proposta desse projeto é que a cada dia você consiga parar, que seja de 5, 10 minutos, olhar para você e fazer essa digestão de problema. Primeiramente, enxergar o seu momento atual, como que você está agora, e você conseguir detectar aquilo que você quer trabalhar nesses 30 dias, porque é um projeto para 30 dias, você trabalhar um aspecto. Isso não significa que 30 dias acabou. Não. Você tem uma vida inteira para você trabalhar, porque a nossa vida, ela é movimento. Então, hoje o que eu tenho de situações, amanhã podem surgir outras que eu precise trabalhar, que eu precise digerir na minha vida, para que isso não cause impactos lá na frente, impactos negativos. Deixa eu falar um negócio para você, então. Vou tentar criar uma situação real para ficar fácil de quem está ouvindo entender. Sim. Um dos maiores problemas que a gente depara hoje é a ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade é um braço do medo. Eu fico sofrendo hoje por medo de alguma coisa que eu não resolvi, que eu acho que vai acontecer, que eu acho que vou passar, e aí eu crio uma situação toda em mim e aquilo me traz um transtorno físico, sem falar do lado mental, né? Então, eu estou imaginando que dentro desse seu projeto, essas ferramentas que você está falando aí, né, a meditação ela é só o conjunto. Então, deve haver uma forma física, porque nós, queira ou não, nós somos muito físicos. Se eu falar assim que eu vou meditar hoje 10 minutos, hoje, beleza. Amanhã, nesse mesmo horário, eu já não sei, porque a gente se prende a tantas outras coisas da nossa rotina que, se eu não trouxer aquilo como prioridade para mim, eu acabo passando batido, né? Como é que existe um controle dentro disso que você está falando para iniciar? Eu, por exemplo, hoje, meu lado feminino hoje comprou o seu projeto, e aí eu vou começar amanhã a meditar. Primeiro, que eu sou hiperativo, vou ter que parar 10 minutos para olhar para dentro de mim para eu começar a meditar, né? Existe alguma coisa que eu vou conseguir fazer uma anotação, fazer um registro, saber de onde eu estou indo, para onde eu quero chegar, para quem está ouvindo ficar assim um negócio lógico. Ah, então essa meditação vai me levar em tal lugar, para ficar dinâmico. Existe isso? Sim, até mesmo porque esse projeto, ele é um processo que visa a transformação da pessoa em busca da sua melhor versão. Então, não tem como você fazer um projeto sem que você tenha meios de Mensurar algum ganho. verificar, de você mensurar se está ou não acontecendo essa transformação na sua vida. Então, você tem ali um e-book do qual você vai ter a oportunidade de você desenvolver as atividades que são propostas, porque para cada dia há um tema
há uma reflexão através de um vídeo gravado, mas também a meditação guiada, do qual eu sempre proponho para que as pessoas façam primeiro, assistam primeiro o vídeo explicativo, façam a meditação guiada, do qual você não vai ter trabalho de, como que eu começo, como que eu faço, porque eu nunca meditei, né? Eu não sei fazer uma respiração diafragmática, que é uma respiração completa, que ajuda nessa conexão de mente e corpo, né? E o distanciamento da mente, tudo isso na meditação guiada, você já vai estar sendo orientado. Então, tem meditações que levam 7 minutos, tem outras que são 10. Então, não tem como você falar assim, por mais agitado que você seja, eu falo assim, que se você tem como prioridade a sua transformação, o seu desejo de ser melhor hoje, amanhã e depois, você só vai ter que preparar, se você é casada, você vai ter que separar um espaço de tempo para você poder fazer, né? Não precisa ter um local todo cheio de uma estrutura própria para isso, não. Você pode fazer no seu quarto, você pode fazer no seu ambiente de trabalho, no momento seu de lazer que você tenha. Em qualquer lugar você pode fazer a sua meditação guiada. Basta que você consiga se desligar de tudo para que ela possa te ajudar, te conduzir a fazer a sua experiência, né? E a partir dessa experiência, você vai ter o dia inteiro, para aquelas que fizerem de manhã, vão ter o dia inteiro para perceber os insights que a gente vai tendo durante o nosso dia de trabalho, né? Porque quando nós começamos a integrar mente e corpo, é muito interessante. Porque a gente vai começando a perceber as coisas de uma maneira tão diferente, que de repente acontece uma situação de dificuldade, aparentemente, e você fala assim: puxa, se fosse em outra época eu agiria diferente. Eu já ia sair gritando, eu já ia mandar todo mundo se lascar, mas eu consigo ter um domínio dos meus sentimentos, né? Eu consigo olhar e falar: peraí, não é momento de eu xingar ninguém, deixa eu respirar, deixa eu tomar uma distância da situação. Isso são insights que a gente vai tendo, e quando você chega no final do dia, você fala assim: puxa, eu vivenciei a minha meditação. Porque ela não é só aqueles 10 minutos de experiência. E aí sim, no final do dia, você pegar o seu bloco de anotações, sua agenda, ou mesmo o e-book, e você anotar nele e fazer as atividades que estão propostas nele, porque através dessas atividades a gente vai reforçando isso dentro de nós. E ele vai também nos ajudando a nos perceber, e principalmente quando você falava, Paulo, eu sou ansioso, eu sou ligado no 220, tá? Só que se você para e você começa a fazer as anotações e fazer as atividades, no outro dia você já quer fazer a experiência de novo, porque você vai ver que ela vai te trazendo uma sensação de paz, de mente mais tranquila. Você consegue ir diminuindo esse estar acelerado, porque você começa a ter mais foco. Ajuda muito você a trazer o seu foco para o seu momento presente, para que daí você não comece a projetar sempre só no amanhã. Amanhã, amanhã. Por isso que vai gerando a ansiedade, vai gerando esse medo, porque a gente começa a viver em função de um futuro e esquece de viver o momento presente. Então, essas ferramentas, elas vão nos ajudar a viver o nosso momento presente. Não, legal você estar falando isso aí, porque até então essa visão de meditação também é um negócio meio distorcido. Quando a gente ouve isso, a gente volta lá no hindu, sentado no chão, com a perna cruzada e o dedinho no joelho. E trazendo isso para o nosso mundo moderno, não é nada disso, né? Então, eu estou Sim, imaginando assim que
O cérebro, como um músculo nosso qualquer do corpo, os músculos a gente vai para academia, faz um exercício e a gente olha aquela foto lá do Stallone e fala, quero ficar igual ele. Ou a menina olha a foto lá da outra magrelinha, tudo definido, e fala, quero ficar igual ela. E vai para academia dia a dia, malhando o corpo para atingir aquele objetivo. Então, a melhor versão, ela já criou na cabeça que é a foto daquela capa de revista da banca, né? Essa para ela é a melhor versão. E aí ela vai malhando o corpo para chegar naquele estágio. Trazendo isso aqui, pelo que você acabou de comentar, por exemplo, da meditação, eu vou pegar o meu cérebro, na verdade, a parte chamada de mente, e vou ficar exercitando ela, né? Esse olhar para o interior que você está falando aí, eu vou ficar exercitando. E aí, eu te perguntei se existia uma ferramenta escrita, porque a gente é palpável, né? O digital é muito lindo para você assistir vídeo, fazer um monte de coisa, joguinho e usar o WhatsApp, porque é o digital. Mas na hora de fazer aquilo acontecer, muitas vezes a gente precisa escrever de verdade, para a gente poder entender em que fase nós estamos e o que precisa ser feito. Eu dei o exemplo da ansiedade e falo que a ansiedade para mim é como se fosse um braço do medo, porque todo mundo tem uma visão errada do medo. O medo não é a falta de coragem e o medo também não é algo que me estanca ou gera um stop para que eu não faça nada. O medo é algo que faça com que eu analise a situação, né? Então, trazendo isso para a ansiedade, às vezes a gente fica assim, puxa, será que vai dar certo? Então, se a minha ansiedade quer saber se vai dar certo, vamos escrever aqui para saber se vai dar certo, né? O meu problema é a mudança de carreira. Nossa, estou ansioso, quero mudar, quero isso, quero aquilo. Tá, passo 1, quero ir para onde? Passo 2, o que precisa ser feito? Passo 3, quais os requisitos? Então, tenho que escrever isso para eu vir nesse processo e aí chegar nessa mudança. Nessa parte aí do exercício eu enxergo essa meditação e essa melhor versão como uma reprogramação cerebral. Tá? Então, existe várias linhas aí que o pessoal fala que com 20 dias você muda o seu pensamento, o seu hábito, isso, aquilo. Na verdade, você tem que primeiro identificar quais são os hábitos ruins que te levam para aqueles sentimentos ruins, para daí você priorizar a extinção ou o controle daquilo ali, para daí você conseguir, sim, chegar do outro lado do caminho. Esse chegar do outro lado do caminho, para mim, já é a minha melhor versão, né? Então, eu vou fazer isso hoje com ansiedade, né? Aí, o outro problema que eu tenho é com a escuta. Eu gosto mais de falar do que ouvir. Vou fazer de novo esse mesmo caminho com a escuta. O outro lado é o orgulho. Eu sou mais orgulhoso, que sou melhor do que qualquer um. Vou fazer esse caminho de novo para controlar esse orgulho e vai chegar num instante onde eu tenho um equilíbrio dessas forças dentro da minha mente e no meu organismo. Bate com essa ideia de melhor versão que você está propondo? Sim, Paulo, porque até mesmo assim, esse projeto, ele trabalha 10 dias, você tem meditações voltadas para você saber o seu estado atual. Então, você vai trabalhar 10 dias o seu estar. Passado esses 10 dias, você vai ter uma oportunidade de você se reavaliar. Vai ter uma E você provinha, vê... no final dos 10 dias tem uma provinha que eu escrevo lá se conseguir mudar. Não é bem uma provinha, mas assim, é importante você se avaliar a cada 10 dias. Por quê? Até mesmo para você se perceber, você já consegue perceber essa mudança acontecendo na sua vida? Ou melhor, quando você se propôs, eu sempre falo isso, é um investimento que a pessoa não faz para mim, Alessandra, ela faz para ela. Então, ela tem que ter essa coragem de investir nela, de querer essa mudança e essa transformação. Porque se ela chega a fazer o primeiro dia, não foi 100%, no segundo dia ela já conseguiu 95%, no terceiro ela já começa a engrenar,
e ela já consegue ir percebendo com maior clareza de pensamento, não, isso realmente está me levando a perceber o meu momento atual. Olha como que eu estava antes, né? E como eu estou já no terceiro, quarto dia, como eu já estou diferente. E é tão interessante que às vezes as pessoas não precisam nem falar. Ó, eu comprei isso e estou praticando a meditação. As próprias pessoas ao seu redor, elas já vão começar a perceber atitudes que você tinha e que hoje você para e você analisa se compensa ou se não compensa. Então, quando você chegar no 10º dia que você for avaliar a sua trajetória, você já vai se perceber de uma maneira diferente. Eu já não sou mais aquela pessoa que começou há 10 dias, que trazia aquele problema, que eu gosto sempre de dizer assim também, né? Eu tenho várias palavras que, para mim, assim, são palavras-chave. Depende da forma como eu vejo aquilo como um problema. Porque, às vezes, aquilo que hoje eu chamo de problema, para mim pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer, de me conhecer e de agir de maneira diferente daquilo que ele me apresenta, né? Se a ansiedade ela se apresenta como um problema, mas ela é uma oportunidade de que eu me conheça, que eu saiba de onde ela se originou, porque daí quando vier aquele gatilho mental, eu posso ter uma atitude diferente. Eu não preciso me deixar ser conduzido por aquele sentimento. Então, eu acho que isso é muito importante. Um tempo atrás, eu fiz uma leitura sobre vários temas e um deles falava em visão reticular, identificação reticular, não lembro qual o termo correto, mas eu me identifiquei muito com isso porque, assim, o texto dizia o seguinte, que quando eu faço a opção por uma coisa, por exemplo, eu coloco na minha cabeça que eu quero comprar um Corsa. Meu carro não é um Corsa, eu quero comprar um Corsa. E quando eu saio na rua, vai passar 1 milhão de Corsas por mim, né? E não é que esse 1 milhão passou só porque eu quero comprar um Corsa. Eles já passam ali todo dia, mas eu não prestava atenção nesse 1 milhão de Corsa, né? Então, traduzindo isso aí, quando a gente coloca na cabeça que a gente quer fazer algo, a gente começa a enxergar os benefícios daquilo e começa a enxergar onde é que a gente está errando. Começa a enxergar quais são as melhores soluções. Por isso eu te perguntei se tem como escrever, porque se eu escrever aqui, eu preciso melhorar no fator X. Tudo que tiver relação com o fator X, quando eu ver, eu vou falar, pô, preciso melhorar aqui, né? Aí passa mais 15, 20 minutos do dia, de novo, ó, preciso melhorar aqui. Então, quer dizer, vai despertar essa intenção de querer melhorar, porque se eu assumir o compromisso lá atrás, eu vou começar a praticar isso aí. É mais ou menos isso? É isso que eu falo para você, que são os insights que a gente tem. Porque você se comprometeu lá que você quer melhorar. Então, lógico que vão surgir situações para provar para você se você realmente quer melhorar. Então, não é porque você se propõe, eu quero melhorar no aspecto de ouvir mais. E todas as pessoas que chegam para mim, só eu falo. Eu não estou melhorando em nada. Então, aí que acontece, de repente, vem aquela vozinha, né? E fala para você assim, ei, mas você está querendo melhorar de que jeito? Se você não está dando a oportunidade do outro falar. Né? Então, são insights que nós temos, né? Que acontecem no decorrer, por isso que eu falo que a meditação, ela não acaba nos 10 minutos. Ela é uma continuidade na nossa vida, do qual você vai, no final do dia, você vai conseguir parar e perceber o quanto de benefícios eu tive, porque melhorou na minha percepção de como eu estou vivendo o meu dia, das oportunidades que eu abracei naquele dia, das ameaças, daquilo que, por exemplo, eu tinha a possibilidade de ter agido de uma maneira diferente e eu não consegui perceber que naquela hora
eu tive uma oportunidade de mudar e eu não mudei. Eu agi da mesma forma. Então, e é algo que realmente traz essa clareza de pensamento para você, que você começa a perceber, puxa, olha, eu tive oportunidades, eu não venci. Mas não é para se desanimar na primeira situação que você vivenciou, de oportunidade de se melhorar, que você vai falar assim, ah, então isso não é para mim, porque eu não consigo. Não, aí que eu tenho que ter a persistência de falar, não, eu me desafiei, agora eu vou, agora eu quero, sou eu que quero a minha transformação. E quando a gente se propõe nesse processo de transformação, eu não tenho que esperar que o outro seja transformado. Porque muitas vezes a gente quer se transformar, mas eu quero e eu começo a cobrar do outro. Não, eu tenho que ter esse olhar que sou eu que estou passando por esse processo. É Então, legal eu você estou falar isso aí. fazendo o trajeto. Legal você falar isso aí, porque vai gerar essa autocobrança, né? Eu imagino assim, eu, por exemplo, iniciando um processo desse, eu sou competitivo, eu vou querer lá no final ver essa melhoria, né? Então, se eu vou estar Uhum. com isso palpável, é muito legal, porque vai ser uma competição sadia eu comigo mesmo. Poxa, se eu estava Sim, vivendo um lado errado aqui, ou um lado que estava me prejudicando aqui, e eu sei que eu posso percorrer o caminho para mudar lá na frente, eu vou querer fazer essa mudança, né, para eu poder enxergar essa melhoria. E legal você falar que eu vou poder fazer isso em vários aspectos da vida, né? Porque sim. se é algo que vai me pertencer, e eu quero pertencer àquilo, eu vou fazer essas mudanças em vários segmentos, porque a nossa vida ela é um todo. Não dá para eu separar o lado profissional do pessoal. Nós somos uma pessoa Uhum. única. Tem como. Então, o pessoal e o profissional tá sempre ali grudadinho. Então, se eu tenho um problema pessoal, ele vai me afetar no lado profissional. Então, se eu conseguir resolver esse problema no lado pessoal, eu vou melhorar profissionalmente. A minha performance, eu imagino assim, vai melhorar. A minha Sim. motivação vai melhorar, o meu humor vai melhorar, o meu desejo de fazer aquilo acontecer vai melhorar. Então, poxa, é um negócio legal, né? E até, Paulo, você falava, só voltando um pouquinho à questão da ansiedade, está muito ligada ao medo. E você falando isso, né, realmente acontece. Não tem como você desvincular eu, Alessandra, ser uma pessoa diferente daquilo que eu sou no meu trabalho, daquilo que eu sou na minha família, né? Não tem como você desvincular isso. E aí, o que acontece, por exemplo, se você sofre com a ansiedade e essa ansiedade ela te gera um medo, por exemplo, no seu campo profissional, muitas vezes quando você estiver diante de uma oportunidade, você pode até mesmo se sabotar diante dela. Porque o medo que ainda te trava, do qual você não sabe de onde ele está originando e que ele está te dando esse gatilho naquela hora, e você fala assim: não, isso não é para mim. Então eu não vou correr atrás disso, porque eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Mas na verdade é porque você não trabalhou aquilo que estava originando ele. Você não conseguiu conhecer a origem e digerir aquela situação que você vivenciou, porque a gente não nasce com a ansiedade. Teve alguma situação que deu esse start, que acionou um gatilho, do qual você vem carregando esse gatilho até os dias de hoje. E aí você precisa voltar lá, por isso que é importante essa reconexão com você mesmo, porque você vai ter que voltar a esse olhar para dentro de você, porque a transformação ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Então, quando eu consigo ter esse olhar para dentro de mim e consigo voltar naquela situação e buscar onde ela originou, e trazer ela e perceber qual a intensidade esse problema hoje para mim me afeta, por exemplo, a insegurança. Poderia dizer,
meses atrás, a insegurança de falar em público, para mim, era um medo, era difícil. Ainda estou vencendo isso, né? Porque o contato com a pessoa, para mim, não é problema. Mas o falar na frente de uma câmera era um problema, do qual, ao mesmo tempo, ele era uma oportunidade que eu tinha para levar a outras pessoas poderem fazer uma experiência de transformação, uma experiência transformadora na vida delas. E aí eu tive que olhar e falar assim, peraí, mas por que essa insegurança? Né? O que me leva a ter medo de uma câmera? Né? O medo de me expor? O medo de falar em público? Então, eu tive que olhar para dentro de mim e falar assim, você quer isso? Então, você tem que digerir a situação, perceber o que acontece, né? Me levou numa meditação à minha infância, a vergonha que eu tinha na minha infância, e de ir desbloqueando isso através de passos que eu precisei dar, de gravar na frente do celular e falar e me escutar, porque às vezes até tem pessoas que têm dificuldade de escutar a própria voz, né? Tamanha vergonha que ela tem até de escutar a própria voz. Então, são processos que eu falo assim, são transformações que acontecem na nossa vida, mas que tem que acontecer lá dentro. Ela não é externa, não é só, eu vou me expor só. Não é só isso. Você precisa digerir a situação, reconhecer de onde ela se originou, para que você possa alcançar uma transformação que realmente seja libertadora. E que vai acontecer. Sim, e que está acontecendo, porque é um processo na vida da gente. Na verdade, a gente tem muitos pré-julgamentos nossos mesmo, né? Então, eu coloco para mim a situação de uma história que eu ouvi, ou que eu acompanhei, ou que eu vivenciei dentro de casa, tanto na infância como na adolescência, e eu acho que aquilo virou a regra. E aí eu não quero agir daquela maneira, porque eu acho que aquilo não vai dar certo, porque não deu certo com fulano, né? Então eu esqueço que a história ela é individual, embora a gente Sim. viva um coletivo. Então é legal você estar falando isso aí para a pessoa que estiver ouvindo entender. Fala assim, cara, tem coisas em mim que precisam mudar, tem coisas na minha esposa, tem coisas nos meus filhos, mas eu não posso exigir que se transforme lá. Eu tenho que fazer uma mudança, até porque a gente fala muito assim em mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo, mas esquece que para mudar o mundo é feito de pessoas, a gente precisa começar a mudança por nós, né? E Com aí é certeza. legal essa busca dessa versão que você está falando aí, que para quem tiver, né, quem for adepto e começar a fazer o seu projeto, a seguir o seu projeto, que essa mudança aconteça na vida dele, que ele consiga enxergar o que é o de melhor, né? Uhum. E você falou um negócio aí da prioridade. Tudo aquilo que eu quero realmente que aconteça, eu tenho que ter foco e determinação, senão ele não acontece. Porque os obstáculos eles vão acontecer todos os dias da nossa vida, né? A todo instante vai acontecer uma coisa diferente. A gente estava gravando agora aqui, tinha 5 cachorros latindo ali no portão. Se eu parar aqui, porque o cachorro está latindo, eu não vou gravar, porque o cachorro mora tudo aqui do Sim. lado. Então, eu tenho que ter o discernimento de coisas que dependem só de mim e que eu preciso mudar, né? Isso é Sim. legal. E também, Paulo, nesse projeto, como eu falava, você vai começar a fazer uma trajetória dos 10 dias, se percebendo. Depois você vai ter a oportunidade de meditar e de refletir sobre o seu ser quanto pessoa. E aí, passados 10 dias de novo, de reflexão e de meditação e de comprometimento, você vai avaliar de novo. Por que é importante avaliar-se? Para você até conseguir aquilo que você não percebeu durante os 10 dias, quando você pegar as suas anotações que você fez, dia por dia, as atividades, você vai conseguir ter a noção de um todo. Olha, eu vivi tudo isso. A experiência, ela, quando você retomar na sua avaliação, aquela atividade me chamou atenção nisso, eu meditei, eu refleti sobre isso. Então, não fica algo vago,
do qual você não tem como mensurar. Então, passado os 10 dias, 20 dias, no 30º dia, você vai avaliar de novo sobre o seu agir. Como que você vai agir a partir de agora, né? Diante de tudo aquilo que você vivenciou, vai ter feito essa integração entre o seu estar, o seu ser e agora o seu agir, quanto uma pessoa com uma nova versão, com aquela situação da qual ela já não vai mais acionar aquele gatilho na sua vida, porque você conseguiu resolver lá na origem. Você pode até passar por situações semelhantes, mas ela já não vai mais acionar aquele gatilho lá atrás, porque você já vai saber lidar com a situação ao ponto de você falar assim, puxa, isso hoje não é nada. Ela vai Isso hoje já encontrar não interfere mais. vai encontrar o autoconhecimento, né? Vai O estar praticando, vai autoconhecimento. exercer esse autoconhecimento aí, né? E a partir do instante que você conhece as suas emoções, você consegue controlar ou evitar situações que vão levar ela até o estresse, né? Então, esse é um Sim, negócio legal, é fantástico isso aí. é transformador. Por isso que ele fala assim, não é que você não vai ter mais situações, mas você vai ter um gerenciamento emocional ao ponto do qual você vai falar assim, não, não vale a pena. Não vale a pena desgastar minha emoção, meu sentimento, por isso, porque hoje eu sei e posso lidar de forma mais assertiva, né? Não preciso mais ficar presa ou refém daquele sentimento, né? Eu já consigo olhar para ele e falar assim, não vale a pena. E o que mais a gente está precisando, na verdade, hoje é esse controle, né, Alessandra? Porque a gente vê aí casos recentes, próximos, aí, que a gente ouve falar, né? Pessoas chegando até ao vias de fato por causa de um fator tão simples, um erro na própria comunicação, né? Uma Sim, comunicação que, se fosse resolvida, não teria chegado àquele estágio. Então, faltou o quê? Faltou controle para ambos que se envolveram nisso, né? Então, com se eu me certeza. conheço e sei que o meu termômetro da raiva vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas eu sei até onde ele pode chegar, ele não vai ter ação, porque aquilo eu vou guardar, vou digerir, né? E vou extrair da minha vida, porque para eu carregar só coisas leves comigo, né? Para que a vida tenha Uhum, um significado maior, né? É sim. legal essa ideia desse projeto aí. E como é que faz o pessoal acessar isso aí? Então, o projeto ele já está na plataforma da Hotmart, e lá você acessando, né, o projeto se chama Seja Sua Melhor Versão. Ele é para mulheres, né, e a partir dos... Lógico que pode acontecer, porque hoje o nível de ansiedade, a gente fala assim, não tem uma idade específica, né? Mas, assim, a maneira como ele foi construído foi pensado em mulheres a partir dos seus 27 anos, mas é livre, né? É livre para aquela que se sentir e que já tenha o conhecimento de que ela precisa e que ela quer, que ela está comprometida com a transformação dela. Porque até mesmo assim, muitas pessoas fizeram X lista para esse ano de transformação, né? O ano de 2022 eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E nós já chegamos em fevereiro. E interessante que essa semana, todas as clientes que eu atendi, eu perguntei sobre a lista que foi feita. Você fez alguma lista de querer transformar-se nesse ano, não sei o quê? E todo mundo, Alessandra, eu nem peguei na minha lista. Eu nem sei por onde começar. E nós já estamos em fevereiro. Então, se você quer e você tem esse comprometimento com você, eu quero nesse ano de 2022 fazer essa virada de chave na minha vida, esse projeto é para você. E lá você tem a oportunidade de você parcelar, né, em 10, em 12 vezes. Então, há essa facilidade. Para um projeto que você vai ter acesso, o material é seu, mas na plataforma você vai ter um acesso de 1 ano.
E além da plataforma, de você adquirir esse investimento para a sua vida, você ainda vai ter o acesso à comunidade do WhatsApp, onde ali a gente vai poder conversar, tirar suas dúvidas, né, estar mais próximo, né? E ali você vai poder questionar aquilo que for necessário. Ah, não estou conseguindo, como que eu posso fazer? Me ensina mais sobre isso daqui. Temas que vocês queiram também que seja abordado, vocês podem estar sugerindo lá também na comunidade. E eu acredito, assim, que não tem, Paulo, como você chegar na sua primeira ali, no seu primeiro momento, seu primeiro contato com esse curso, com esse projeto, e você chegar ao final desses 30 dias e aquela situação que você colocou como prioridade para você buscar a sua melhor versão, não tem como você chegar nos 30 dias e você não ter visto a mudança. Não tem. Eu digo isso por experiência, mas assim, ainda assim, se chegar alguém e falar para mim, olha, eu fiz os 30 dias, fiz todas as atividades, fiz as meditações guiadas, assisti às aulas e não vi transformação, aí eu vou querer fazer uma presencial com essa pessoa. Eu duvido que ela não vai ter um momento de encontro com ela mesma e se reconhecer e perceber aquilo que ela está nesse processo de transformação na vida dela. Puxa, que legal, Alessandra. Então, isso aí é quase uma mentoria, na verdade, né? Você vai ter um acompanhamento, existe um grupo, existe uma comunidade, existe N formas de estar em contato, é praticamente quase uma mentoria. Bom, nós estamos aqui há 50 minutos falando desse seu projeto, que é um negócio muito legal, e eu fiquei aí feliz, né, de saber que existem pessoas pensando em melhorar a vida de pessoas. Na verdade, eu acredito muito que a nossa missão por aqui seja sempre agregar valor ao outro, né? Não tem como eu melhorar o mundo se eu não melhorar o ambiente onde eu vivo e se essa mudança não começar de fato por mim. Fico muito feliz que você está aí envolvida numa situação dessa, né? E esse é um tema que a gente pode ficar aqui horas conversando, porque eu vou puxando isso para o lado do medo, daqui a pouco a gente vai puxando para reprogramação, quando você vê, deu 4 horas conversando. E eu queria te agradecer, né, por essa disponibilidade aí de abrir um espaço e estar aqui com a gente, dividindo aí essa sua experiência, e vou deixar um espaço para você fazer o seu fechamento, agradecer a galera. Você deve ter deixado para mim aí algum espaço aberto para eles se comunicarem, quem tiver esse interesse, né? E aí eu vou estar divulgando isso depois. Tá certo, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui e compartilhando com vocês desse projeto e até para você, né? Eu falo assim, presentear sua esposa, presentear as pessoas que estão à sua volta, né, divulgando esse trabalho, eu acredito assim que fazer chegar a muitas outras pessoas, isso é tão importante, né? Que sejamos mulheres transformadas, né? E consequentemente eu falo assim que a mulher ela acaba, se ela sendo casada ou não, solteira, mas estando junto aos seus familiares, ela é um pilar dentro da casa. Então, quanto mais essa mulher for trabalhada, for transformada, vivenciar o seu 100%, né? Sem, como se diz assim, da sua integralidade, né? Como uma pessoa de bem com a vida, como uma pessoa que consegue enxergar e ajudar aquelas pessoas que estão à sua volta de maneira a viver de maneira mais leve, mais positiva, mais saudável. Nossa, a vida seria diferente, né? Então, a vida das famílias seriam diferentes, porque, querendo ou não, quando nós passamos por uma transformação, as pessoas, como eu dizia, notam essa transformação. Assim como também quando você falha, as pessoas notam a sua falha. Então, quanto mais a gente puder investir nesse autoconhecimento, o benefício vai se expandir.
né? Vai chegar até muitas outras pessoas, seja no seu âmbito familiar, no seu âmbito social, no seu âmbito profissional. Então, divulguem isso para as pessoas, para que chegue até quantas mulheres quiserem ser transformadas e a viverem a sua melhor versão nesse ano de 2022, né? Eu quero chegar a pelo menos que 100 mulheres ou 1.000 mulheres sejam transformadas nesse ano de 2022. Eu acredito que isso daí vai, por fazer o meu coração cantar e se alegrar, né, de que eu busco todos os dias, através da minha meditação, a buscar a viver a minha melhor versão hoje. Então, que isso chegue ao lar de muitas famílias. Legal, até porque a gente tem que utilizar as lições aprendidas no passado, projetar o que a gente quer para o futuro, mas é preciso viver o hoje, né? O hoje Sim, é o fundamental. O hoje é onde vai realmente fazer acontecer. O restante ainda faz parte do nosso projeto, né? com certeza. E para você que esteve aí acompanhando a gente, hoje a gente conversou com a Alessandra Prado, e ela trouxe aqui vários insights para mudança de vida e falou de um projeto pessoal que ela está disponibilizando aí para quem quiser tá adquirindo e executando na própria vida, né? Então é algo legal. Se você chegou até aqui, você deve ter entendido que é algo bastante legal e compensa. Compensa dar uma olhada para a gente ver se consegue realmente buscar essa nossa melhor versão. Quero agradecer a você. Não esquece de deixar o seu like aí. Se não tiver ainda se inscrito no canal, se inscreve. Isso daí ajuda a gente. Alessandra, muito obrigado. Eu desejo muito sucesso e a porta vai estar aberta aí para a gente fazer novos bate-papos futuro aí. Obrigada a vocês.